Fala aí galera, Jorginho aqui e hoje é o seguinte, hoje eu tô aqui mais uma vez com dois dos headsets mais vendidos do AliExpress para fazer aquele comparativo para vocês. De um lado, eu tenho aqui o muito vendido Revit H2002D, queridinho da galera fone que muita gente usa e gosta. E do outro lado, eu tenho o Impol Iron Pro, fone também muito legal, com bom preço e sem fios, muito prático no uso. E caso vocês se interessem em adquirir qualquer um desses dois fones, tem links aqui na descrição desse vídeo, onde você pode adquirir e dar aquela força para que o canal possa continuar produzindo conteúdo. E logo de cara, eu não vou esconder o jogo não. Você quer saber qual dos dois é melhor? Uma resposta seca mesmo entre os dois? O Revit é melhor. Agora, será que o Revit é melhor para você que está assistindo esse vídeo? Isso aí a gente só vai descobrir depois da vinheta. Vamos lá? Então galera, os fones já estão aqui na mão, vamos começar aqui o nosso comparativo, mas antes, vem aqui, chega aqui pertinho para eu trocar uma ideia com você, que tá aí às vezes vendo o seu primeiro vídeo do canal, tá aí, caiu de paraquedas. Cara, aqui tem muito conteúdo sobre hardware e se você tá vendo esse vídeo, talvez isso te interesse. E aí eu vou pedir para você dar aquela patrocinada aqui no canal, se inscreve no canal, deixa o like para esse vídeo ir para muito mais gente e, se possível, um comentário aqui embaixo também. Então, vamos lá, vamos começar o comparativo, começando com o conteúdo da embalagem, que tem duas embalagens simples, mas trazem tudo que os fones precisam para funcionar a priori, com os fones, propriamente dito, acompanhados dos manuais e todos os adaptadores que os fones precisam para estar conectados ao computador e também às outras plataformas suportadas. Mas cá para nós, o que vale de verdade é a construção. E aí a gente pode ver, olhando para os dois fones, que ambos são bem construídos. Ambos passam a impressão que você está pegando algo mais caro do que o que você de fato pagou. O Revit ele tem uma construção que para mim é até um tanto melhor, apesar de não ser, na minha opinião, mais bonito do que o Impol. A composição principal do fone, né, tem uma headband toda no material de corino, revestindo uma camada rígida, e no fim tem hastes laterais em metal, né, que dão uma sensação legal de durabilidade. Enquanto isso, o Impol ela tem uma construção que aparenta ser um pouco mais frágil, né, mais focada no plástico, o fone é até um pouco mole mesmo, com um pedaço de corino em cima, que não é nenhum demérito para a construção. O plástico é todo texturizado, estilizado, o pedaço de corino que tem aqui em cima ocupa somente a parte da cabeça e é bastante confortável. Mas na parte lateral a gente tem as hastes em plástico que lembram muito os fones da Astro, mas que parecem ser um pouco frágeis, né? Um pouco mole, dá até um pouco de medo de mexer. Já passando um pouco adiante, a gente tem os fios, né, que são cobertos por uma camada de nylon, no caso do Revit, e que ficam um tanto expostos. Já no Impol a gente não vê tanto disso. Os fios estão lá, eles são até um pouco mais finos do que no Revit, então parecem um pouco mais frágeis, mas estão naquela carenagem, né, que é um pouco maior. E no Revit dá uma sensação de que eles estão mais protegidos, estão menos suscetíveis a quebrar por qualquer tipo de acidente. E, falando aqui na carenagem, as earcaps dos dois fones são espaçosas e bem confortáveis de usar, mas aqui a gente tem uma diferença. A construção do Revit em si faz com que o fone aperte um pouco mais a orelha e no Impol a gente não vê isso. Isso não chega a ser um ponto negativo para nenhum dos dois fones, já que o alcance permite que cabeças de diversos tamanhos se encaixem nos headsets. Mas as earpads do Impol eu achei muito mais espaçosas, a orelha encaixa completamente e é um fone muito gostoso de usar, apesar de ser mais pesado, na cabeça ele não cansa com o tempo. Enquanto o Revit ele tem earpads ainda assim confortáveis, mas um pouco mais apertadas para a orelha. Então, entre os dois, o Impol ele dá uma sensação mais legal de uso, né, de conforto durante o uso. Quanto ao material, ambas as earpads são feitas totalmente de corino. São destacáveis, dá para trocar, mas se prepare, principalmente você que mora em lugar quente, porque vai fazer sim um calor no pé de orelha. Agora a gente chega na principal diferença entre os dois fones, que é a questão do fio. O Revit, ele tem fio, é um fio longo com coisa de 2 metros de comprimento e nele tem um potenciômetro com as opções de aumentar e diminuir o volume, além de uma chave para você mutar e desmutar o seu microfone. Na ponta desse cabo a gente tem uma ponta P3 que garante uma conectividade com vários aparelhos, com uma gama enorme que vai aí para celular, Play 5, Play 4 ou infinidade de dispositivos. O Impol também tem essa opção, ele acompanha um cabo somente para usar nesses dispositivos, mas a principal diferença aqui mesmo está na falta de cabo do Impol. Ele tem um adaptador de 2.4 GHz, no qual você pluga no PC, no Play 3 e em alguns outros dispositivos e você usa totalmente sem fio.
Já as chaves dele ficam todas na earcap esquerda. Aqui você tem um botão de ligar e desligar, uma chave para mutar e desmutar o microfone, um potenciômetro e também o dock para carregamento e para você inserir o cabo P3. Outra coisa interessante a se observar, principalmente para quem é usuário de PC, é que o Revit acompanha um adaptador que você vai conectar no computador. E já o Impol, ele não tem. Esse adaptador nele, claro, é o sem fio, que vai no computador. Mas, caso você precise utilizar no cabo, não tem adaptador para usar no PC. Então, se descarregou, você até consegue utilizar no cabo, mas você vai ter que conseguir um adaptador à parte. Isso aí é algo que eu achei que faltou no Impol. Eu achei que poderia ter vindo ali um adaptador. Claro, é um fone custo-benefício. Custos foram cortados aqui, então é compreensível que não venha, mas, cara, seria um mimo legal se viesse. E até pegando o gancho dessa parte, é bom falar sobre as questões de funcionamento. O Revit, logicamente, não tem um limite de uso, já que ele é plugado no computador via cabo. Enquanto isso, o Impol tem uma bateria, e é uma bateria de longa duração, uma bateria que dura cerca de 20 horas, então dá para utilizar por bastante tempo entre uma carga e outra. Não acredito que isso seja um ponto negativo para nenhum dos dois lados, mas os fones com fio, eles sempre vão ter essa vantagem. Tá? Eles vão funcionar enquanto eles estiverem plugados, e os dispositivos sem fio, eles vão fatalmente precisar de carga. Isso pode ou não ser bom dependendo do usuário, já que um fone sem fio também traz muita praticidade, já que você simplesmente não tem fio. Você pegou ali, usa, e cabo é aquela coisa. Cabo enrosca na cadeira, cabo prende quando você vai sair do lugar, às vezes você levanta de repente e ele fica preso, entre outras diversas coisas. Os fones sem fio, eles são mais práticos, e os fones com fio, eles têm vida infinita. Então aí você tem que escolher qual o melhor para você nessa situação. Seguindo um pouco à frente, falando agora sobre os microfones, o microfone do Revit, ele é destacável, o que é um ponto positivo, porque vai que dá algum problema, né? Mas, além de ser destacável, ele é um fone muito flexível, então isso garante que você consiga colocar ele em diversas posições e buscar a mais confortável para você. Enquanto isso, o microfone do Impol é um microfone acoplado, ele não é destacável e ele também não é tão flexível assim. Claro, ele fica em várias posições que vão até a frente do rosto, que garante que você consiga falar bem ao microfone, mas, em comparação com o do Revit, ele acaba sendo até um pouco duro, o que não é ruim, mas deixa ele uma posição atrás do fone da Revit nesse quesito. Falando sobre a qualidade dos microfones, eu vou separar aqui em dois pontos. Por quê? Os microfones são bons e são padrões. O Revit, como você já pode ver aqui nesse vídeo de unboxing que eu deixei, fiz o teste do microfone, você vai ver que é um som um pouco metalizado e que tem um tanto de chiado, mas que é quase imperceptível. Você só vai perceber se tiver o ouvido muito treinado, então não é algo que atrapalhe o uso do fone. Claro, é importante lembrar de plugar na porta traseira. Já o Impol tem um microfone de boa qualidade, porém tem uma diferença aqui. Quando plugado na porta 2.4 GHz, e olha, tem vídeo aqui também do unboxing dele com teste de microfone, você vai ver que o áudio dele, ele supera o áudio do Revit no microfone. O microfone é melhor quando plugado na rede sem fio, com um som mais grave, nem um pouco metalizado, talvez até tenha um pouco de metalizado, mas muito pouco, um som mais puxado pro grave, muito limpo, e gostei bastante da qualidade. Porém, quando utilizado na função com fio, é um fone que é basicamente igual ao do Revit. É um fone bom? Sim, porém ainda tem aquela coisa mais trazida para o metalizado. Eu prefiro para o grave. Eu acho que fica mais próximo do que a gente vê quando está falando realmente com a pessoa. O metalizado funciona, você ouve bem limpamente, os dois microfones são muito bons, mas tem aquela coisa, né? A voz meia metal, um tanto de chiado. Não sei se isso é característica do fio. Pode ser que sim, pode ter ligação com o aterramento, entre outras diversas coisas, mas o fato é que no fio tem um empate. E quando a gente vai colocar no sem fio, o Impol leva vantagem no microfone. Já falando da parte sonora, aqui o Revit supera até com certa folga o Impol. O Revit, ele tem um som bem equilibrado, com graves presentes e, cara, dá para utilizar ali para ouvir música, para gravar vídeo, já que o som não tem nada faltando. Os médios são bem equilibrados, os agudos não são muito puxados, então o som bem ok ali, para você utilizar mesmo no dia a dia. Já o Impol, ele tem uma proposta mais gamer e também eu acho que faltou mesmo um tanto de grave. O grave do Impol é aquela pancada mais seca. E, cara, para jogar, na verdade, eu acho que isso nem é negativo. Afinal de contas, principalmente quando você está em cal, isso ajuda. Você ouve, por mais que o que esteja acontecendo explosão, qualquer coisa no local, você consegue ouvir claramente o que todo mundo está falando. Isso é muito bom para quem joga com os amigos. Porém,
eu acredito que isso prejudica um tanto da imersão em qualquer jogo. Além do fato de que não dá muito, né? Não é aquele fone indicadíssimo para você ouvir música, para você editar vídeo. Afinal de contas, falta grave. Em qualquer situação de grave, chega na música. Pô, pra um cara, por exemplo, como eu, que ouve música com bastante grave, chega a ser um tanto broxante quando você espera aquele grave potente e profundo e vem uma pancada seca no impulso. Então a parte sonora não é que seja ruim, tá? É importante frisar isso. É uma boa parte sonora, mas perde pro Revit principalmente nessa questão de grave. E aí vai, claro, do uso de cada um. Se você vai utilizar para jogar, principalmente quem joga jogo de tiro no competitivo, eu acho que é muito interessante a parte sonora desse fone aqui, do Impol. Porque, cara, você tá ali jogando, vamos dizer, um Warzone da vida. E aí, pô, explosão rolando, muito tiro, muita som vindo de todos os lados. Mas aqui você com seu squad você consegue ouvir tudo bem tranquilamente. Enquanto aqui, talvez a explosão às vezes atrapalhe, você deixe de ouvir algo, apesar de a imersão aqui ser muito melhor. Aproveitando que a gente falou um pouco aqui sobre games, né, é bom também falar da parte do 7.1. Os dois são 7.1, dizem ser surround, mas são emulados. Ainda assim, não tive dificuldade com nenhum dos dois para ouvir direções de passos. Claro, não é a mesma coisa de você utilizar um fone com 7.1 nativo, porém, não é ruim, dá para ouvir normalmente. No Revit, inclusive, eu consegui ouvir passos de cima e de baixo. Esse daqui eu tive um pouco de dificuldade de cima, mas de baixo eu ouvi normalmente. Então, são bons fones. Passando aqui a parte final, as considerações finais, são sim bons fones. O Revit é um fone com a qualidade geral que eu achei superior, tanto de construção quanto de execução mesmo do fone. Parte sonora, o microfone, apesar de eu achar o do Impol melhor, mas o Revit no conjunto, para mim, ele leva melhor. Já o Impol, cara, eu tenho os dois aqui, estou utilizando esse como meu fone pessoal hoje. Porque o fato de você ter um fone sem fio, principalmente se você não for aquele jogador pesado, ou se ele simplesmente se encaixar com o seu uso, traz muita praticidade no dia a dia. Um fone sem fio, ele é muito prático. Você deixa ele em qualquer lugar, você pega ele quando tem que pegar, não tem fio, você economiza fio no seu setup. E, cara, ele não decepciona tanto assim. Claro, um comparativo entre os dois, entre esse daqui, ele tem a parte sonora melhor do que esse, parece que é uma vitória enorme de lavada, mas no dia a dia isso meio que não se traduz, porque a praticidade em muitos casos desse fone aqui acaba compensando, e também o fato dele funcionar muito bem. Tem um bom microfone, de você conseguir um som de qualidade em que pese e falte um tanto de grave, mas é algo que às vezes se sobressai. E no preço, os dois têm preço muito parecido. Inclusive você pode ver nos links aqui da descrição e comprar também para ajudar o canal, que os preços são bem próximos. E, cara, esse aqui é um fone sem fio. Ele ia ter que perder algo para se igualar em preço com o fone com fio. Então é isso, galera. Esse foi o comparativo. Eu espero que vocês tenham curtido. Deixe aqui embaixo nos comentários as suas opiniões sobre os dois fones. Se você tem um dos dois, comenta aqui e diz o que é que você está achando e vamos fazer aquela discussão. Eu estou deixando aqui do lado alguns vídeos do canal onde você pode continuar assistindo e se manter por dentro do assunto. Não esquece, claro, de deixar o like para levar esse vídeo para mais gente. E eu vou ficando por aqui, galera. Obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo. Obrigado a todo mundo que se inscreveu no canal para dar uma força. E até a próxima.